Estamos de volta com Via Saúde, entrevistando hoje o Dr. Carlos Henrique Paz, médico, ginecologista, professor da Faculdade de Medicina. Dr. Carlos Henrique, o nosso país, o nosso estado, os nossos municípios estão preparados para fazer frente a um problema de tamanha magnitude, como é o problema do câncer do colo do útero? Com certeza. No Brasil existem médicos, existem laboratórios e existem a aparelhagem adequada para ser realizado na maior parte do nosso país. É óbvio que é uma instituição, o Brasil uma nação continental, de dimensões continentais, então pode ser que algum ou outro município tenha alguma dificuldade. Mas se nós pegarmos a maioria dos municípios do estado do Rio, que é o nosso estado, nós vamos encontrar as condições favoráveis para que a citologia, que é um exame de rastreio, na verdade, quando se fala Papa Nicolau, se fazer o exame de Papa Nicolau, se realizar o exame preventivo, a mulher, ela deve buscar, ela deve questionar, ela deve lutar para que ela consiga fazer esse exame. E ao se realizar esse exame de Papa Nicolau, o objetivo desse exame é especificamente se fazer o que nós chamamos de rastreamento. Em função de ser uma doença que tem uma prevalência grande, que tem uma incidência grande, o câncer do colo do útero e as lesões precursoras, elas propiciam que seja feito esse rastreamento. Feito o rastreamento e essa citologia se apresentando alterada, essa mulher, essa paciente, ela vai ser encaminhada para um serviço secundário, um serviço em uma instituição que permita-se fazer um exame que nós chamamos de colposcopia, e através desse exame, que visualiza de forma mais adequada o colo do útero, realizar, quando necessário, a biópsia, para aí sim nós termos o diagnóstico do câncer do colo do útero. E depois do diagnóstico, nós encaminharmos essa paciente para o tratamento adequado, quer seja cirúrgico, quer outro tipo de tratamento. Doutor Carlos Henrique, nós pertencemos a um país que vem vivendo nas últimas décadas um processo de transformação cultural bastante importante. Anteriormente, as mulheres reagiam a ir ao preventivo, ou seja, existe uma mudança substancial no comportamento da mulher brasileira que anteriormente se negava a, pelo menos um percentual bem grande, a fazer os exames preventivos ginecológicos? Na verdade, existem alguns critérios para exames de rastreio, e um deles é a aceitação pelo paciente da realização do exame de rastreio. Na maioria das pesquisas que foram feitas, as mulheres em geral, elas não reagem de forma inadequada ao exame de preventivo, de forma mais simplista, poderíamos dizer. Elas aceitam bem a realização do exame especular, a coleta do material. O que não existia, na verdade, e talvez ainda existe em alguns setores, é a questão cultural da prevenção. Eu não estou sentindo nada, por que eu tenho que fazer esse exame? Então a mulher levava aí 5, 10 anos sem fazer nenhum tipo de avaliação. Mas a verdade, o exame de Papa Nicolau, o preventivo, ele tem que ser realizado efetivamente em pessoas que estão assintomáticas. Por quê? As lesões precursoras, elas não têm nenhum tipo de sintoma. Quando a mulher apresenta sintoma, ela, em geral, ela já vai estar com um câncer invasor e que exige um recurso maior para tratamento na esfera profissional e também na questão financeira, no custo também para se administrar e tratar essa mulher. Então, a realização desse exame, mesmo se alguma mulher acha desagradável o exame de preventivo, ela não deve fugir porque é extremamente importante. A partir de que idade, doutor Carlos? Olha só, na verdade, existe uma proposta do Ministério da Saúde que a citologia seja realizada de 25 a 64 anos. Mas eu entendo que a mulher, a partir do momento em que ela tem vida sexual ativa, e se ela busca a realização de um exame de citologia, nós não podemos negar, porque, de certa forma, se nós assim o fizermos, nós vamos estar afastando, de repente, essa pessoa de um contato com a prevenção.
Por que dessa questão de se fazer, não com 18, com 19, com 20 anos? É porque, na maioria dessas meninas, se encontrava um número grande de alterações com o vírus do HPV. E alguns médicos, de forma às vezes mais agressiva, acabavam fazendo determinados procedimentos que poderiam ser evitados nessa faixa etária. Acabava sendo um pouco mais agressivo. Então, na verdade, a inversão teria que ser em função do profissional ser mais comedido em realizar determinados tipos de procedimento nessa faixa etária. É claro que mesmo na faixa de 18 anos, 19 anos, às vezes nós encontramos casos mais graves. E nesses casos tem que ser feito procedimentos, às vezes, um pouco mais agressivos. Perfeito. É comum hoje o diagnóstico de gravidez em idades precoces. Tem peso, tem influência essa precocidade no início da vida sexual nas lesões de colo de útero, doutora Carlos Henrique? Poderíamos dizer que o fator para a ocorrência do câncer do colo do útero é o vírus HPV. Tanto para as lesões de baixo grau, quanto para as lesões de alto grau. O vírus para a lesão de alto grau, ele integra o DNA da célula e ele modifica esse DNA. O de baixo grau, ele não integra, não há integração com o DNA da célula. Então, ele não vai levar essa paciente ao câncer. Então, eu falei que o fator é o HPV, mas ele é necessário, mas ele não é suficiente. Se nós formos analisar a questão estatística, nós vamos verificar que nós temos hoje uma população de 7 bilhões no mundo. 700 mil pessoas, quer dizer, ou seja, 10%, tem um vírus HPV. Cerca de 400 mil são mulheres. Cerca de 300 mil estão com HPV de baixo grau e 100 mil estão com HPV de alto grau. Somente 0,5% vão apresentar o câncer do colo do útero. Nesse contexto, outros fatores como início precoce da vida sexual, multiplicidade de parceiros e carências nutricionais são fatores que podem, agregados, levar a que essa paciente venha a desenvolver o câncer do colo do útero. A gestação precoce daria um outro tema para que nós pudéssemos discutir, porque é uma coisa de extrema complexidade e também é cultural. Perfeito. Encerramos aqui mais um bloco com o Dr. Carlos Henrique Paz, ginecologista, professor da Faculdade de Medicina, abordando conosco hoje aqui o tema câncer de colo de útero e lesões precursoras. Voltamos daqui a pouco no terceiro bloco.